Bom, então boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês de novo. É, quem está vindo pela primeira vez aqui, ergue a mãozinha para mim saber, por favor. Quem é? Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Não, né? Tá. Então tá, gente, olha. Ah, a Elaine. Aí a Gislaine também. Estão vindo pela. A Mary, né, Mary? Então tá, olha. A semana passada, aliás, as duas últimas semanas. Nós estamos trabalhando com o grupo os eventos que causam ansiedade. Então, antes, eu quero relembrar com vocês tudo que está envolvido na ansiedade. Boa noite, Kelly. Primeiro, a ansiedade ela pode estar associada a um evento futuro ou a eventos passados. Então, tem essas duas formas de ansiedade. Vamos falar primeiro sobre aquela ansiedade de eventos futuros. É completamente normal a gente ficar ansioso por causa de algo que ainda vai acontecer, né? Como mostra a imagem aí, olha. Já pensou? Tá com a data do casamento marcado, tá ansioso. Mudança de casa, prova na faculdade, um emprego novo, uma viagem, uma cirurgia, né? Então, tudo isso causa ansiedade. Isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro gosta de coisas previsíveis. Ele não gosta de nada que seja desconhecido para ele. Tudo que é desconhecido para nós gera ansiedade. Mesmo que seja, olha que interessante, mesmo que seja uma coisa boa. Mas quando a gente consegue lidar bem com esse tipo de ansiedade, ou seja, mesmo sentindo essa ansiedade, a gente consegue fazer o que tem que ser feito. A gente não paralisa. A gente, tem que fazer? Tem que fazer. Eu estou ansiosa, mas tudo bem. Essa ansiedade não te paralisa. Ótimo. É uma ansiedade normal. Todos nós podemos sentir esse tipo de ansiedade. Mas quando a ansiedade passa a te paralisar, te impedindo de fazer o que precisa ser feito, com certeza essa ansiedade tem causas emocionais que precisam ser tratadas. E é por isso que muitas vezes nós vemos as pessoas adiando decisões importantes que elas precisam tomar, mas elas estão paralisadas por causa da ansiedade. Talvez a decisão de cuidar da saúde emocional, talvez a decisão de sair de um relacionamento abusivo, né? Às vezes está num relacionamento ou num casamento e é uma relação que não está bem. Sair, será que é pior? Ficar, será que é melhor? Então, essas decisões, a pessoa fica paralisada. Por exemplo, olha, trocar de profissão também, sair, né, de um trabalho que a pessoa não se sente bem, ela não consegue. Por quê? Porque é ruim estar passando por isso. Mas pelo menos eu já conheço o que eu estou passando. Eu já sei lidar com isso. Eu estou acostumada. Então, isso já é conhecido para mim. Então, eu decido ficar, mesmo estando ruim, porque o conhecido é melhor do que o desconhecido, né? Então, essa ansiedade que paralisa precisa ser tratada, porque tem raízes emocionais. Outro tipo de ansiedade é aquela relacionada a eventos passados. É aquela ansiedade que aparece assim, é do nada. Do nada não, né? Nunca é do nada. Mas ela acha que é. De repente, ela começa a sentir o coração acelerado, começa a sentir falta de ar, a perna fica bamba, começa a sentir angústia. Essa ansiedade que aparece de repente, ela está associada a eventos primários.
aconteceram ao longo da sua vida. O sintoma é a ansiedade, mas o evento primário pode ter sido qualquer situação que você passou na sua vida, que tenha te causado medo, tristeza, angústia, insegurança, pânico, vergonha, humilhação. Eu vou dar um exemplo, olha. Vamos supor que você, quando era criança, olha as imagens aí, olha. Quando era criança, viveu numa casa com muitas brigas, muitas agressões verbais, às vezes até mesmo agressões físicas. E quando isso acontecia, você se sentia em perigo. A criança se sente assim, se sente desprotegida, se sente com medo, se sente angustiada, se sente triste, impotente, né? Ela não pode fazer nada. Os pais estão brigando, às vezes brigando com ela também, e ela está impotente, ela não consegue sair daquela situação sozinha. O seu inconsciente, nesse momento que a criança está passando por tudo isso, ele está registrando exatamente tudo à sua volta, tudo. Registra cheiro, registra tom de voz, registra alguma música que está tocando no fundo, enfim, registra exatamente tudo e mais um pouco. E a partir daí, o seu inconsciente vai usar esses registros daquela situação que você passou para te alertar de perigos futuros, que talvez você vai passar no futuro, o seu inconsciente está preparado para te alertar. Esses são os gatilhos que o seu inconsciente usa para te alertar que você está numa situação de perigo, mesmo que você saiba que o perigo não é real. Mas o seu inconsciente não sabe disso. Ele só sabe que existe uma similaridade. Tem algo parecido. A situação que você está vivendo hoje tem alguma coisa parecida com aquela situação que você viveu lá no passado. Às vezes você pode sentir um cheiro. Esse cheiro vai despertar em você sensações que você sentiu lá no passado. Às vezes você não lembra que você já sentiu esse cheiro no passado, mas quando você sentir, vai vir à tona todo esse sentimento. Pode ser, eu falei do cheiro, mas pode ser qualquer coisa que o seu inconsciente tenha registrado. Uma imagem, um som, qualquer coisa pode ser o gatilho para uma crise de ansiedade. Isso acontece porque a ansiedade que você sente hoje é uma resposta fisiológica que vem quando o inconsciente encontra essas situações semelhantes com a situação de perigo que você viveu. E aí ele passa, o seu inconsciente passa a te preparar de novo para passar por aquele perigo, novamente. Como que o nosso corpo nos prepara para uma situação de perigo? Seu corpo vai produzir uma substância chamada adrenalina, que é o hormônio de proteção do seu corpo. É o hormônio que seu corpo produz quando você precisa se preparar para fugir daquela situação ou para lutar para sobreviver. É o que vai fazer você sentir todos aqueles sintomas de uma crise de ansiedade. É a produção da adrenalina. O coração acelera, dá falta de ar, as pernas ficam bambas, né? Vem aquele sentimento de angústia e assim por diante. Então, como vocês viram, a ansiedade pode ter inúmeras causas. Qualquer situação negativa que você passou pode produzir esses gatilhos. E esses gatilhos vai fazer você sentir a ansiedade que você sente hoje. E a ansiedade, gente, é a base de todos os problemas emocionais. Ela é o alicerce de tudo. Ela está por trás do pânico, da depressão,
dos nossos medos, da procrastinação. A ansiedade é uma das causas da procrastinação. Tudo isso tem raiz na ansiedade. Aqui na comunidade, nós vamos trabalhar com vocês tanto a causa primária, que são essas lá do passado, como as consequências também da ansiedade. E a gente vai usar uma ferramenta poderosíssima, que é a EFT. Isso, essa daí, olha, da gente tocar nos pontos. Olha, a sigla EFT significa Técnica de Liberação Emocional. E vocês vão ver isso hoje na prática, principalmente quem é a primeira vez que está entrando. Vocês vão ver que uma situação que antes se causava muito desconforto, só de lembrar, com a FT vai perdendo força, vai se dissolvendo rapidamente, até que esse trauma não signifique mais nada para você. A FT, ela trabalha pontos de meridianos de acupuntura. Como vocês estão vendo aí na imagem, olha, esses são alguns pontos, tá? Tem outros que a gente vai mostrar para vocês. Então, a gente vai trabalhar esses pontos junto com as memórias dos eventos que deram origem aos problemas, tanto físicos como emocionais. E aí, dessa forma, nós vamos ter a liberação das emoções negativas. Vai como que limpando crenças, limpando traumas que atrapalham a vida hoje, no presente. E todo mundo, todos nós passamos por traumas, né? Por situações que nos causaram dor e sofrimento. Não tem como a gente nunca ter passado por isso. E como o passado a gente não pode mudar, mas o futuro, felizmente, a gente pode, né? Então, eu quero dar o parabéns para vocês, porque vocês estão aqui à procura disso, né? Para mudar daqui para frente a vida de vocês. Para terminar, eu queria que vocês pensassem numa seguinte situação. Pensa assim, olha a cara de espanto desse rapaz. Você sai de casa e quando você volta, você encontra a sua casa arrombada, toda suja, toda bagunçada. Ladrões entraram na sua casa e sujaram tudo, bagunçaram tudo, levaram de você as suas coisas mais preciosas. E agora? O que você vai fazer? Você vai passar a vida toda morando na casa bagunçada, esperando encontrar aquele ladrão para ele voltar e fazer a faxina? Para ele voltar e arrumar a bagunça que ele fez? Ou você entrega o caso nas mãos de quem pode resolver, que no caso é a polícia, né? Volta para sua casa e vai arrumar sua casa. Afinal, quem mora lá é você. Então é isso, gente. A nossa mente é como essa casa que alguém entrou e bagunçou. Se alguém bagunçou a nossa casa, ou a nossa vida, ou a nossa mente, sujou, machucou, causou feridas emocionais, mas é a gente que mora ali. O outro não vai voltar para arrumar. Então, eu e a Luciane, a gente está muito feliz, muito contente, porque esse grupo, né, essa comunidade terapêutica, a gente quer ajudar muita gente. E a gente está contente porque vocês estão aqui já, porque vocês deram o primeiro passo para fazer essa faxina e vocês estão aqui, vocês vão ver que vocês vão empurrar e vão tirar toda essa sujeira da casa de vocês. Não vai empurrar para baixo do tapete. Não vai esconder. Porque se esconder, fazer de conta que aquilo não existiu, ela vai continuar lá. Então a gente vai zerar isso com vocês. Nós vamos ajudar vocês a pegar a vassoura na mão e botar para fora todo esse lixo emocional que está guardado. Então, gente, parabéns para vocês que estão aqui e vamos arregaçar as mangas e mãos à obra, tá? Vamos lá.
E eu vou passar agora para a Lu, que é a Lu que vai fazer a parte prática, né, Lu? É isso aí, gente. Então, reitero, né? Boas-vindas, boa noite a todos, né? E realmente é como a Cris falou, muitas coisas no decorrer da nossa vida vão colocando um monte de sujeira na nossa mente, né? Vão poluindo a nossa mente. E com isso a gente vai ficando doente. Então, a terapia EFT, ela faz exatamente isso, uma faxina. Ela limpa, ela tira tudo que está acontecendo de ruim. Por isso ela é tão eficiente. Tem gente que já está aqui desde o começo, né, da comunidade, já tem sentido alguns efeitos, né, bem positivos. Outros estão começando, né, e vão poder comprovar por si mesmos o valor que tem essa terapia. Eu vou explicar rapidamente para os novos que estão aqui, como que é que a gente faz a terapia EFT. Como a Cris já falou, a EFT é uma terapia de liberação emocional. Ela é conhecida no Brasil como a acupuntura emocional sem agulhas. Então, a maioria já conhece, né? A acupuntura, que é aquela que vai pondo agulhinhas, né? E as agulhas são colocadas nos pontos chamados meridianos. E se coloca no corpo inteiro, porque o nosso corpo inteiro tem meridianos. Só que no caso da EFT, como ela é uma técnica emocional, então nós vamos colocar só, colocar não, nós não vamos colocar agulha. Nós vamos trabalhar os meridianos emocionais, tá bom? Então eu vou explicar para vocês onde são. Quem já sabe só vai relembrar, quem não sabe já vai aprender, tá bom? Então, a princípio, a gente começa liberando, que é nessa parte aqui mais gordinha da nossa mão. Aqui é chamado do ponto do karatê. Todos sabem que a acupuntura ela vem de uma técnica chinesa milenar. Por isso é chamado do ponto do karatê, porque o karatê também surgiu por lá. E é onde a pessoa dá o karatê, né? Esse pontinho aqui, ó. Por que que a gente toca aqui primeiro? A gente toca aqui porque aqui é para a gente se conscientizar de que a gente tem um problema, é uma liberação. Conscientiza que tem um problema e também é uma aceitação, e nós aceitamos que temos esse problema e nós nos amamos mesmo assim. Então, por isso a gente fala algumas frases e tocando aqui. Como a gente não usa agulha, nós usamos nossos dedos para tocar. Como que nós vamos tocar? Não é leve demais, que não vai sentir, mas também não precisa machucar. Como a gente quer estimular, então é uma intensidade que você sinta, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aqui no topo da cabeça, tá? Como cada um, é bem assim no meinho, mas aí a gente costuma fazer assim, ó, bater por um todo, com 4 dedos, pode ser com 2 dedos também, mas eu prefiro 4, porque aí não tem como errar, tá? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é terminando o nariz entre as sobrancelhas, ó. É nesse pontinho aqui, ó, entre as sobrancelhas. Nós vamos estimular esse meridiano. Aqui é o próximo ponto, ó. Finalzinho do olho, tem esse ossinho aqui, é bem nele, tá? Outro ponto é embaixo do olho, onde termina um ossinho também. Esse é o outro ponto. Entre nariz e boca, nessa parte que a gente tem um cortezinho bem bonitinho aqui, ó. Aqui a gente estimula também o meridiano. O outro é entre a boca e o queixo, nessa parte aqui, ó. Entre a boca e o queixo. O outro, eu acho que tá dando para vocês me ver, né? Ó, tem o osso da clavícula, certo? Mais ou menos 2 dedos abaixo. Aí você pode dar com a ponta dos dedos ou murrinhos. Eu prefiro murrinhos que a gente estimula mais. Se você não quiser fazer assim, dos dois lados, você pode fazer aqui no meinho também.
tá bom? Eu sempre prefiro fazer aqui dos dois lados, que também a gente atinge dois meridianos, tá? Depois, o último é embaixo do braço. Se vocês forem descendo assim, para as mulheres, é bem na linha do sutiã. Vocês vão sentir que tem uma partezinha mais doloridinha. É bem nessa parte. Aí a gente vai bater também com os quatro dedos, certo? Enquanto a gente bate, aqui a gente vai falar a frase de aceitação e depois o restante a gente vai falar dos nossos sentimentos negativos, como a gente está se sentindo. É a mesma coisa quando a gente vai no médico. A gente vai no médico, a gente vai falar do que está sentindo, dos problemas que temos. Então é a mesma coisa, nós vamos falar sobre os nossos problemas batendo nos meridianos. E com isso vai haver a liberação emocional, que é o que nós queremos. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida e quer perguntar? Pode ficar à vontade, erga a mãozinha, pode mandar no chat. Todos entenderam? Oi, Cris. Ah, sim, exatamente. A Cris comentou aqui: quem puder abrir a câmera é muito bom, gente, porque como a gente está fazendo uma técnica que a gente precisa de visualizar para ver se vocês estão fazendo direitinho, se vocês puderem abrir é muito bom. Se não puder, se tiver impossibilitado, a gente entende, mas procure fazer exatamente como a gente está fazendo para vocês terem o resultado. E se puder, depois comente se conseguiu, se teve resultado, se teve melhora, se não, se teve reação no corpo. E por falar em reação, os que estão novos aqui, fiquem sabendo que quanto mais reação, melhor, tá? E pode dar, olha, bocejar. Não entendi como abrir a câmera. Ó, vai ter do ladinho aí, ó, um microfoninho do áudio e do lado tem uma câmerazinha. Aí você vai clicar na câmera, ela abre. Para quem está no celular, se der um toquinho na tela do celular, acho que vai aparecer a câmerinha. Ou Isso, então passar para o lado, eu acho. Dá uma fuçada aí que vocês conseguem. isso. Daí, gente, ó, bocejar, ficar com muito sono. Tem gente que fica pendurando de sono, arrotar, dar gases no estômago. Vários sintomas que dá, qualquer sintoma, tontura, tudo isso, gente, é excelente, tá? Não precisa se preocupar, porque não é prejudicial. Isso é um sinal de que o seu corpo está reagindo e está havendo a liberação, tá bom? Então, qualquer sintoma, se vocês quiserem comentar, olha, tive isso. Aí, qualquer dúvida, eu estou aqui para falar para vocês. Não tem perigo, não tem risco, tá? Fique tranquilo e quanto mais sintomas, melhor, tá bom? Então é isso, eu acho que deu para entender, né? Nas 2 semanas anteriores, nós estamos trabalhando a técnica da EFT chamada eventos, que é uma técnica fantástica. O que que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando eventos relacionados à ansiedade e nós estamos trabalhando cada evento desses. Então, eu vou explicar novamente. Se vocês tiverem aí uma caneta e um papel, vocês peguem e já deixa do ladinho aí para vocês fazerem anotação, tá bom? A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é respirar bem fundo e pensar na intensidade da ansiedade que vocês estão agora, tá bom? Tenta sentir como está a ansiedade de vocês. E marque do ladinho do papel a nota de 0 a 10, que nota que você dá para a ansiedade que você tá bom? Quando terminarem de fazer isso, dá um joinha para mim saber que eu posso prosseguir. Uhum, beleza. Conseguiu?
Maravilha. Tá ótimo. Deixa a notinha aí, porque nós vamos precisar dela depois, para a gente entender como que tá a melhora. Agora, eu vou pedir para vocês pensarem. A gente vai diminuir um pouco. Ao invés de 5 eventos, vamos pensar em 3 eventos da vida de vocês, de criança até hoje, que tenha trazido para vocês uma ansiedade muito forte, tá bom? Então pensa lá, eu vou dar um exemplo que eu dou sempre, que aconteceu comigo, viu, gente? A professora pede para fazer um desenho quando você tem lá 6 aninhos de idade. Aí você vai para casa, faz o desenho. Daí você leva o desenho para a escola e aí a professora nem olha porque ela estava irritada com alguma coisa e pegou seu desenho e rasgou. Imagina a ansiedade, a frustração, a decepção da criança. Então, esse é só um exemplo para vocês entenderem, né? Em qualquer fase da vida de vocês, em qualquer situação. Uma bronca muito grande da mãe, ou o medo de fazer uma prova e passar mal e não conseguir, repetir o de ano, coisas que levou vocês a ter uma ansiedade muito forte. A morte de alguém. Então, pense em alguma coisa e marque aí do ladinho 3 eventos, tá bom? Vou dar um minutinho para vocês, vocês dão um joinha quando terminar de marcar. Caso vocês não tenham a ansiedade relacionada com o evento, vocês podem mudar o título, pode colocar frustração, medo, não tem problema também, tá bom? Prontinho? Conseguiram marcar 3 eventos? Maravilha. Agora vocês vão dar um título, como se fosse o nome de um filme. O dia que a professora rasgou meu desenho. O nome de um filme relacionado a cada um dos 3 eventos. Um nome que vocês, se vocês falar esse nome, vocês vão lembrar da situação. Por exemplo, quem passou por um abuso, por exemplo, o terror, né? Ou alguma coisa assim. Então, é vocês que vão dizer, é o que está lá na mente de vocês. Quando conseguirem dar o nome, vocês dão um ok, tá bom? Uhum. Para quem está com a câmera fechada, tem um íconezinho embaixo que está escrito reagir. Se você clicar nele, vai ter um joinha, tá bom? Muito bem. Isso. Então, olha só. Agora eu vou pedir para vocês respirarem bem fundo e falar o nome do primeiro evento em voz alta. Vocês estão tudo com a câmera, o som desligado. Fale em voz alta e sinta a intensidade. Dá uma nota para esse evento quando você falar o nome. Deixa vir a intensidade do evento, tá bom? Cada um dos 3 eventos vocês façam isso.
Fale em voz alta o nome do evento, o nome do filme que vocês colocaram e marca de 0 a 10 que nota tá esse evento. Prontinho? Maravilha. Por que que a gente está fazendo isso? Porque quando nós fazemos esse exercício, nós nos damos conta das situações que nós vivenciamos. E essas situações nos trouxeram os problemas emocionais de hoje. Então, a gente se dando conta já é o primeiro passo, tá bom? Para a cura. Então, isso é importante, certo? E esses eventos estão todos relacionados com ansiedade. Mesmo que eu tenha colocado lá medo, frustração, está relacionado com a ansiedade, porque como a Cris falou, a ansiedade é a base. É ela que traz os outros problemas. Quando a gente fica ansioso, a ansiedade não é cuidada e vem outros problemas e vem outros problemas. Aí o que acontece? Aumenta. Aí chega num ponto que vem depressão, que vem fobia e que vem outros problemas mais sérios ainda, chegando até o ponto de chegar numa demência, por exemplo. Então a gente tem que tratar muito seriamente a ansiedade, tá bom? Por isso a gente já está na terceira semana. Depois, a semana que vem, a gente vai passar para outro tópico. Mas se vocês puderem continuar fazendo os exercícios, tá? Para vocês melhorarem cada dia mais o nível da ansiedade, porque, como eu disse, a ansiedade é a base. Se a gente conserta a base da casa, a casa não cai, né? Se a gente deixa a base toda rachada, o que que vai acontecer? Né? Qualquer tempestade, qualquer problema que vier, a gente não aguenta, tá bom? Beleza. Conseguiram dar a nota? Dá um joinha se conseguiram. Conseguiram? Maravilha. Beleza, então. Então, agora, gente, como que vai funcionar? Os que estavam aqui semana passada já sabem. Os novos é o seguinte: eu vou primeiro fazer a liberação, aí todo mundo repete. Depois, quando eu começar a fazer os movimentos, assim, eu vou só falar para vocês, topo da cabeça, meio das sobrancelhas, e vocês vão pegar o evento que tiver a maior nota. E vocês vão contar esse evento para vocês mesmos em voz alta, tá bom? Por exemplo, a professora pediu para fazer uma tarefa e eu fiz com tanta boa vontade, contando o evento. Deixa vir tudo que vier na mente de vocês, vocês põem para fora. A nossa mente, ela precisa, ó, da nossa voz, comando. Então a gente precisa externar para a nossa mente curar. Então, põe para fora todo o sentimento. Se deu raiva, fala, "Ah, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei com ódio daquela pessoa." Não tem problema, gente, põe para fora. Que o que a gente põe para fora, a gente vai estar trabalhando aqui, limpando, fazendo a faxina, tá bom? Então, vamos começar assim, contando o evento. Alguma de vocês deu a mesma nota para dois eventos, por exemplo, ou para três? Como é que ficou? Deu, Melissa? Então, olha, qual que é a técnica? A Vanessa também deu. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Fale novamente o título dos eventos que deu a mesma nota. Fale um, tente sentir. Fale outro e tente sentir. Com certeza vocês vão sentir que um está maior que o outro. Vamos supor, um está 11 e o outro está 10. Aí vocês vão começar pelo maior. Fale novamente em voz alta o título e sinta. E comece pelo maior, tá bom? Beleza, então, gente. Então eu vou começar por aqui, ó, certo? Mesmo que eu tenha que falar e que pensar no evento, aí vocês vão falar o nome do evento de vocês, que vocês vão trabalhar.
mesmo que eu tenha que pensar, que falar, que lembrar deste evento, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Isso. Vamos falar só mais uma vez. Mesmo que eu tenha que lembrar, que eu tenha que falar sobre esse evento, fale o nome do evento, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Muito bem. Então, olha só, topo da cabeça, vocês vão começar a contar a história. Se eu terminar a rodada e vocês não terminaram a história, pode continuar. Se vocês já terminaram e eu não terminou a rodada ainda, repete a história, tá bom? Então vamos lá. Contando a história. Joga todo o sentimento de vocês. Isso, conta em voz alta. Entre as sobrancelhas. Isso. Se tá com raiva, joga a raiva. Se tá com ódio, joga o ódio. Se tá triste, deixa vir a tristeza. Lado dos olhos. Isso. Bate fortinho para estimular, tá bom? Isso. Embaixo dos olhos. Deixa vir o sentimento. Conta a história. Conta bastante. Se não lembrar detalhes, não tem problema. Inventa. Mas põe para fora o que está machucando. Embaixo do nariz. Isso. Vai contando a história. Não esquece da história. Embaixo da boca. Isso. Abaixo das clavículas. Muito bem. Abaixo do braço, das axilas. Isso. Lembra que é na linha do sutiã, mais ou menos. Continua contando a história. Se já terminou, repete. Topo da cabeça. Entre as sobrancelhas. Lado dos olhos. Contando a história, jogando todo o sentimento. Embaixo dos olhos. Abaixo do nariz. Entre a boca e o queixo. Contando a história. Põe para fora tudo. Abaixo da clavícula. Abaixo do braço. Isso. Respira bem fundo. Solta. Respira. Solta. Mais uma vez. Quem teve alguma alteração na nota,
Quem teve alguma reação ao contar a história? Quem quer compartilhar? Alguma de vocês quer compartilhar? Que você teve reação? A Patrícia? Eu tive, sim. Me emocionei bastante, chorei muito, porque está relacionada à morte do meu pai, né? Foi em Hum, 2008. E eu acho que depois da história que a gente fez semana passada sobre a adoção, né? Essa é que mais me machucou bastante, até hoje, a perda dele. Então, conforme eu ia falando, eu ia sentindo aquela dor, aquela tristeza de novo que eu senti no uhum, dia da, da morte dele. E entendi. que eu venho sentindo ainda, né, até todo esse tempo, todos esses anos. Uhum, maravilha. E você chorando, você está liberando, né? Sim. Continue fazendo, tá? É, a gente percebe que conforme a gente vai repetindo, aquilo parece que vai diminuindo, né? É, Um pouquinho, uhum. né? É bem isso. A Uhum, gente dá para sentir isso. Então, maravilha. de 10 eu já senti que, tipo assim, pode dar um 8, vamos supor assim. Excelente. Muito bom, querida. Alguém mais sentiu alguma reação, alguma diferença que queira relatar? Então tá bom. Então nós vamos fazer a segunda rodada, tá certo? Vamos começar na liberação de novo. Apesar de eu ter que falar sobre esse evento, cada um fala o seu nome do evento que está trabalhando. Apesar de eu ter que lembrar desse evento tão triste, tão difícil para mim, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Muito bem, agora começa a contar o evento. Tenta contar no máximo de detalhes possível, tá bom? Topo da cabeça. Conta tudinho, como foi, como você sentiu, como que você reagiu, como que isso está para você hoje dentro do seu coração, entre as sobrancelhas, lado dos olhos, contando todos os detalhes do seu evento. Isso. Embaixo dos olhos. Muito bem. Vai contando, conta todos os detalhes, joga todo o sentimento. Vamos tirar debaixo do tapete e eliminar esse lixo emocional. Embaixo do nariz, contando a história detalhadamente. Embaixo da boca, joga todo o sentimento, tristeza, frustração, raiva, ódio, tudo que vocês sentiram desse evento de vocês, joga para fora, abaixo da cravícula. Muito bem. Abaixo do braço, contando detalhadamente a história desse evento. Topo da cabeça. Que raiva deu essa situação, que triste eu fiquei. Estou muito ofendida, estou muito triste, muito brava, contando a história.
entre as sobrancelhas, canto dos olhos. Vai contando detalhadamente. Embaixo dos olhos, embaixo do nariz, abaixo da boca, contando a história. Não esqueça de detalhes da sua história. Abaixo da clavícula, abaixo do braço. Vai contando a história, vê se ela faz sentido ainda. Vê se o sentimento mudou. Às vezes o sentimento muda também, viu? Isso. Respira bem fundo. Mais uma vez. Como que tá para vocês? Teve alguma alteração? Continua igual? Teve alguma reação no corpo? Alguém quer se expressar? A Melissa, no começo eu bocejei bastante, depois eu me senti aliviada. Muito bem. O bocejo, como eu disse para vocês, é uma forma de liberação. Todas as reações, na verdade, são liberações. Alguém mais teve alguma reação que queira falar? As que estão novas aqui, que não conhecem ainda, já sentiram alguma coisa, alguma diferença? Estão conseguindo acompanhar? A Cris? Lu, eu queria falar que para a gente saber, poder acompanhar com vocês, não tem necessidade de falar. Ai, a Mary, sentiu um. Isso, Hum, bocejou. A gente só precisa saber de vocês, anota. isso. Uhum, Quanto estava? Coloca, pode colocar no chat. Estava 10, estava 9, desceu. Para quanto tá? Porque a gente precisa acompanhar para ver se está dando certo com vocês, como que vocês estão reagindo, tá? uhum, Para ver se a gente continua fazendo mais ou se não. Então, coloque aí no chat para a gente. Olha, a intensidade estava muito ruim, estava 10. Agora caiu para tanto, entendeu? uhum, Põe no chat para a gente saber, tá? Deixa a gente saber, por favor. isso. Uhum, Começo obrigada, 7 de Lindinha. intensidade. Maravilha, Elaine. Muito bom. De 10 para 8. Maravilha. Então, vocês vejam, Vanessa de 8 para 6. Maravilha. Então, vocês vejam só, mesmo sendo pouco, na verdade não é pouco, viu, gente? 8 agora tá 3. Olha a Kelly. Tá vendo, Kelly? Que beleza. Então é isso. Vocês vão sentir assim que vai liberando devagarinho. É como a Patrícia falou. Devagarinho vai sentindo, né? A Patrícia de 10 para 8, né? Isso mesmo. Então a gente vai fazendo rodadas e vai eliminando, vai diminuindo, tá bom? É isso que é importante a gente saber, se está estacionado ou se está diminuindo. A Gislene de 11 caiu para 8, tá vendo? De 11, hein, Gislene? Ó, tava acima do 10, hein? É isso aí. A Mary de 7 foi para 3. Muito bom. Excelente. Então, a gente vai continuar fazendo as rodadas até diminuir mais, que a gente quer resolver o problema de vocês, tá bom? Combinado? Então, olha só. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte também. Uma rodada que a gente faz, uma sessão como essa que a gente está fazendo com vocês, equivale a 5 anos de terapia com psicólogo.
Consegue entender isso? Então, às vezes a gente pensa assim, puxa, de 10 caiu para 8, é pouco? Não é pouco, não, gente. É muito. Imagina de 10 cair para 3, como no caso da Kelly. Quantas pessoas aqui a gente até o final a gente vai zerar? Vocês imaginam o que que é isso? Vocês teriam de estar 5 anos fazendo consulta em psicólogo para conseguir chegar nesse resultado. Então é fantástico o resultado de vocês, tá bom? Só para vocês entenderem. Então nós vamos novamente fazer, tá bom? Tenta jogar todo o sentimento. Tá, a situação é uma situação que te trouxe muita raiva, joga raiva, sinta. Tenta trazer para vocês a situação, que aí vocês vão ter um resultado melhor ainda, tá bom? Então vamos lá. Ó, vamos começar aqui. Embora eu tenha que lembrar, eu tenha que falar sobre esse evento tão difícil na minha vida, que me trouxe muita ansiedade, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Aí agora comece a contar a história de vocês, tá bom? Topo da cabeça. Joga sentimento, gente. Põe todo o sentimento que envolveu a situação. Entre as sobrancelhas. Muito bem, entre as sobrancelhas. Canto dos olhos. Contando a história. Joga o sentimento. Embaixo dos olhos. Entre nariz e boca. Embaixo da boca. Abaixo da clavícula. Contando a história. Todos os sentimentos tragam à tona. Embaixo do braço. Topo da cabeça. Conta a história. Todos os detalhes do que aconteceu, todos os sentimentos envolvidos. Entre as sobrancelhas. Contando a história, viu? Lado dos olhos. Abaixo dos olhos. Entre nariz e boca. Entre boca e queixo. Abaixo da clavícula. Conta a sua história. Abaixo do braço. Topo da cabeça. Contando a história. Repete a história. Entre as sobrancelhas. Do lado dos olhos.
abaixo dos olhos, entre nariz e boca, abaixo da boca, abaixo da clavícula, abaixo do braço. Respira, respira fundo e solta. Fala o nome do evento de vocês, o nome do filme e tenta sentir como tá. Fala em voz alta o nome que vocês deram para o evento e tenta sentir que nota ele tá. Olha, Melissa, parabéns. De 7 foi para um. Muito bom. Alguém mais teve alguma alteração? Alguém teve reações diferentes no corpo? Eu vi aqui algumas reações. É por isso que a gente gosta de estar com a janelinha aberta, porque aí dá para a gente ver vocês, né? Então, eu vi algumas reações aqui que eu achei interessante. Agora eu vou deixar vocês me dizer se baixou, como é que foi. Alguém teve alguma reação que queira falar? A Eliane, deixa eu ver. Deixa eu abrir o chat aqui que eu não consegui ver tudo. A Mary caiu de 7 para 3, a Melissa de 7 para um, a Eliane de 8 para 6, a Kelly está em 2, a Gislene teve bocejos e tontura. Eu percebi, viu, Gislene? Eu percebi, por isso que eu perguntei. É totalmente normal, viu, Gislene? E é muito bom, porque tá reagindo o seu corpo. Você sentiu que deu uma melhorada? Sentiu que baixou um pouquinho? Sim, melhorou. Baixou sim. Aham, exatamente, o seu corpo está liberando, né? Depois aqui, a Melissa, foi até difícil contar em voz alta dessa vez. Que ótimo, Melissa. Isso mostra que está resolvendo mesmo. A Patrícia Herman. No começo da minha história senti muita raiva, agora estou mais aliviada. Muito bom, parabéns. Eu nem chorei dessa vez. Ó, Patrícia, tá bom, tá resolvendo a história do pai, né? Isso mesmo. Muito bom. A Cris, quer falar, Cris? Eu estava vendo aqui um dos comentários, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para ver. Hum, Aqui da Melissa. Foi até difícil contar em voz alta dessa vez. E isso pode acontecer mesmo. Conforme a gente vai falando, parece que não faz mais sentido para a gente essa história, uhum, né? A gente vai sentindo um alívio tão grande que parece que não é mais com a gente passa até a esquecer alguns detalhes, né? Se torna difícil de contar a história com o passar do tempo. Então, é normal e é esperado, é muito bom isso. Eu estou lendo os comentários aqui, O que a muito Márcia bom. falou também, viu, Márcia? No começo ela estava angustiada, com um aperto no peito e raiva. Depois até a história mudou e o tema também. Olha que maravilhosa. Isso É mostra, legal. ô, Márcia, que já resolveu para você essa história. Se você mudou até de tema, entendeu? Então, a gente vai fazer uma terceira rodada, você faz isso, você já pega esse tema novo aí, tá bom? Porque isso aí mostra. Tenta sentir esse tema novo, tenta dar a nota. Já tem o título, não tem? Já tem, né? Então, trabalha ele agora. Vocês também, viu, pessoal? Quem resolveu a história anterior já pega na segunda, segundo evento de vocês. Segundo com a maior nota. Já começa a trabalhar ele também, tá bom?
A Marilsa, mudei de evento aí, ó. Tá vendo, Marilsa? E esse me fez chorar. Fiquei muito triste, travou a garganta. Está nota 10. Ó, isso significa que você já resolveu o anterior, certo, Marilsa? Já não faz sentido para você, né? É a mesma coisa da Márcia. Pega nesse evento agora, nessa vez. Tá bom? Já trabalha ele, você já tá com um resolvido. A Patrícia, sinto meu corpo se esforçando para bocejar. Isso mesmo, seu corpo está liberando, viu, Patrícia? Maravilha, gente. Vocês estão tendo reações maravilhosas, tá? Nós vamos então, a Melissa, meus 3 eventos são relacionados à escola, isso está sendo difícil. É isso aí, Melissa. Você vai trabalhando esses eventos aí e você pega agora, como um já deixou de fazer tanto sentido, pega o próximo que tiver nota maior, tá bom? Dessa vez agora. Certo, meninas? Parabéns para vocês, ó. Estão trabalhando bem direitinho, estão jogando sentimento e o resultado tá vindo, tá bom? Muito bom. Então vamos agora começar novamente e quem já terminou o primeiro evento, como eu disse, pega no segundo, tá bom? Então vamos lá. Apesar de eu ter que falar, de eu ter que contar esse evento tão difícil, tão triste para mim, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Comece a contar o evento com todo o sentimento, tá bom? Topo da cabeça. Entre as sobrancelhas. Entre as sobrancelhas. Isso. Lado dos olhos. Vai contando, jogando sentimento. Se tá com raiva, joga a raiva, deixa vir, deixa fluir, tá bom? É o momento de vocês. Embaixo dos olhos, vai contando a história. É a sua história, é o seu momento. Põe tudo para fora. Embaixo do nariz. Entre a boca e o queixo. Abaixo das cravículas. Abaixo das cravículas. Abaixo do braço, das axilas. Contando o evento de vocês, a história. Topo da cabeça. Contando, deixando vir o sentimento todinho. Deixa aflorar, deixa vir. Entre as sobrancelhas. Muito bem. Lado dos olhos. Abaixo dos olhos. Abaixo do nariz. Abaixo da boca. Isso. Abaixo das cravículas. Isso, contando a história. Conta a sua história, sinta a sua história. Sinta como se você estivesse lá naquele momento. Abaixo do braço.
Muito bem, respira e solta. Mais uma vez, respira e solta. Mais uma. Como foi para vocês? Sentiram que baixou mais? Sentiu que mudou alguma coisa? Como está sendo? Aí, ó, a Melissa disse que ela sentiu um pouco leve, começou a misturar as coisas enquanto estava contando em voz alta. Isso mesmo, Melissa. Já está começando a resolver. Muito bem. Alguém mais sentiu alguma coisa que queira dizer? A Márcia sentiu tanto sono que não consegui contar mais a história, um cansaço. Isso aí, Márcia. E outra coisa, gente, vocês vão perceber que amanhã, depois de amanhã, pode vir algum sintoma em vocês ainda, viu? Tem um caso de uma terapeuta, que eu tenho um grupo de terapeutas, uma mentoria. E eu fiz uma terapia em grupo com elas lá da EFT, e no dia ela pensou assim: ah, não resolveu nada não. Aí ela falou para mim assim que foi a coisa mais incrível. Ela deu esse depoimento lá. Ela disse que passou assim uma semana, ela precisou resolver aquela situação que ela estava trabalhando, com a pessoa que ela estava trabalhando, né, na mente dela. E ela falou assim que a visão dela sobre a situação e sobre a pessoa mudou completamente. Ela falou que não entendeu nem por que isso aconteceu. Eu falei, a terapia, que a mudança é aqui, olha. Nós estamos trabalhando a mente. Então é a mesma coisa com vocês. Vocês vão sentir que no decorrer da semana ainda vai estar fazendo efeito, tá bom? Aqui a Eliane, ela disse que sentiu dificuldade de falar em voz alta, com vergonha dos sentimentos. Olha, Eliane, não tenha vergonha, joga seus sentimentos. Vamos mudar. Se for um sentimento ruim, vamos tentar mudar, entendeu? Para você se sentir bem, tá? Aqui a Gislene, sente leve, muitos bocejos, isso aí. A Vanessa, o meu tá em 3, mudei de evento, fiquei muito sonolenta e não fazia sentido, por isso mudei de evento. Muito bom, mudou de evento porque já resolveu. A Patrícia já mudou muito para mim, consigo falar sem me emocionar e ficar triste. Que maravilha, hein? Gente, olha, vocês estão de parabéns. O resultado está sendo maravilhoso. Então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: os resultados estão ótimos. Vocês já estão bem mais leves, né? A maioria aqui eu já estou vendo que está tudo com cara de sono já, né? Vocês perceberam que vocês vão dormir o melhor? O que que vocês perceberam? Alguém sentiu diferença no sono? Sentiu, Márcia? É porque dá mesmo, porque esse exercício é um relaxamento. A Patrícia, pode falar. Na primeira, na semana passada, que foi a primeira vez que eu fiz, eu Uhum. dormi muito bem à noite. Dormi muito bem mesmo. Aí depois que terminou, que a gente desligou tudo, aí que eu comecei a bocejar bastante. É isso, a reação que Aí eu que eu falei para comecei você. e foi dando sono também. É bem isso mesmo. A Eliane? Elaine? Eu, na realidade, quando eu comecei, eu estava sentindo muita dor nessa região onde a gente bateu. E aos poucos, quando a gente foi fazendo exercício, aquilo ficou me aliviando e eu senti que estava diminuindo essa dor, essa pressão que estava sentindo forte. Uhum. É uma angústia, né? Você É, vê, o tema para você é tão forte que te dá essa angústia, né? Só de liberar isso aí já é uma maravilha, né, Elaine? verdade. Delícia, né? Alguém mais sentiu que o sono melhorou? Porque assim, é fantástico, gente. Eu, por exemplo, antes de eu conhecer a EFT, eu tinha insônia. Eu acordava, tipo assim, 3 horas da manhã, eu era pior que o galo daqui de casa. Eu acordava e não dormia mais. E aí eu comecei aprendi a EFT, comecei a fazer o exercício. Gente, é fantástico, meu sono tá perfeito.
Eu durmo certinho às 7, 8 horas que eu preciso. E o sono é reparador. A gente sabe disso, o sono ajuda demais, né? Então é muito importante. Vamos supor que vocês ainda estejam com um pouco de insônia. Se acordar no meio da noite ou se tiver problema de pegar no sono, faça EFT. Essa falta de sono, essa insônia está me afetando. Eu preciso dormir. Eu fico muito estressada quando eu não durmo. Vai batendo nos pontos e fazendo e falando sobre o sentimento. E vocês vão ver que é maravilhoso, maravilhoso. Aí a Melissa falou que ela tentou ontem e ajudou. Tá vendo, Melissa? É isso aí. Muito bem. A Patrícia Herman, acho que é, né? Senti muito sono, agora estou bocejando muito. Parabéns, é isso aí. Então, vocês perceberam como é interessante essa técnica, né? Então, usem, gente, usem. Não tem contraindicação, pode usar. É uma liberação emocional, vocês vão se sentir cada dia melhor, tá bom? Eu vou parar por aqui para a gente poder descansar, que tá todo mundo quase dormindo em pé aí, né? Sentada, vamos dizer assim. A Mary, tenho dificuldade em falar as coisas em voz alta. Posso falar na cabeça mesmo? Ô, Mary, pode sim. Só que você tenta falar e se expressar, porque como eu te disse, a nossa mente, ela precisa ouvir nossa voz. Parece interessante isso, parece, mas como assim? Tudo é eu mesmo? Não é só isso. A nossa mente precisa desse contato, ó, voz e mente. Porque quando você está falando, você está pondo para fora o que você está pensando, o que você está sentindo. Então, o efeito, com certeza, é muito maior. Eu vi pelos seus comentários aqui que você teve efeito, não foi? Deixa eu ver, parece que você comentou aqui também, né? Que você teve alguma reação. Então, olha só, tá dando resultado. Só que você vai sentir que se você conseguir falar, você vai conseguir maiores resultados ainda, tá bom? Por isso a gente deixa tudo de microfone desligado para ninguém ficar constrangido, tá certo? Então tá bom, mas se não conseguir, vai fazendo de cabeça mesmo, mas vai fazendo um esforço. Tá bom? Então tá joia, gente. Boa noite para vocês. Semana que vem, como eu disse, a gente não vai mais tocar na ansiedade. Portanto, continue fazendo. Tenta fazer. Eu sei que a rotina de todo mundo é uma loucura, mas é um momento de vocês. É um momento que eu estou tirando para me cuidar. Então, tira aquele minutinho lá, 5, 10 minutos que fizer por dia, já é assim uma benção na vida de vocês, tá bom? E na semana que vem, a gente vai falar sobre um outro tema, né? Que a gente vai tratar um outro assunto que depois eu vou colocar lá no grupo para vocês, tá bom? Combinado, Ok. então? Quer falar alguma coisa, Cris? Não, acho que é só isso, né, Lu? Queria Hum, agradecer, né? O pessoal de hoje uhum. interagiu bastante com a gente, é isso que a Sim. gente gosta. Muito Para a bom. gente saber, né, como que vocês estão, se está dando resultado, e pelos comentários no chat eu gostei bastante. Excelente. E vamos ver se a gente vê essa mesma turminha semana que vem aqui. Isso, ou mais, né, gente? Convidem outras É, pessoas que também precisam, né? Tá bom? Convidem para poder participar, porque é uma bênção, viu? Quer falar, Tá. Elaine? Pode convidar então outras pessoas? Sim, Ainda dá tempo de entrar no grupo? sim, dá tempo, pode convidar. Convida e passa o contato meu ou da Cris para a pessoa, a gente conversa com eles, tá bom? Tá ok. Vamos fazer uma corrente aí de ajudar o máximo de pessoas possível, tá bom? Pensa bem, ó, uma sessão como essa, 5 anos de terapia convencional. Então, vale muito a pena, tá bom, gente? Então, boa noite para todos, bom descanso, durmam bem, pratiquem, Obrigada. tá bom? Tchau, Tá tchau. bom. Tchau, Luciane. Tchau, boa Cristina. Tchau, noite. menina. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa Boa noite. noite.